Meu nome é Ramona Del Cielo, tenho 62 anos. Nasci e cresci em um bairro humilde de Guadalajara, onde o som dos sinos da igreja se destacava mais do que qualquer música que tocava no rádio. Desde jovem aprendi que Deus ouve aqueles que jejuam, e acreditei nisso com toda a minha alma. Por mais de 3 décadas, minha vida foi dedicada à oração e ao jejum. Jejuava em busca de cura, direção, provisão, mas acima de tudo, jejuava por uma esperança que quase nunca compartilhei com ninguém: o sonho de um novo casamento. Não por vaidade ou carência, mas porque a solidão me acompanhava como uma sombra incômoda a cada noite. Quando perdi meu primeiro marido, ainda jovem, decidi manter minha fé firme, confiando que Deus cuidaria de tudo, inclusive da minha dor. Eu acordava antes do amanhecer, preparava o café para meu filho que já não morava comigo, e então começava meu jejum. Orava com fervor, derramava lágrimas, recitava versículos decorados, cantava louvores, lia o Salmo 91 em voz alta, ungia as portas da casa e esperava. Esperava o céu se abrir, esperava um sinal, uma transformação. Mas o tempo passava. Dias viravam meses, meses se transformavam em anos, e eu continuava ali, jejuando e orando sozinha. Foi nesse silêncio interior que comecei a me machucar por dentro. Não queria admitir nem para mim, mas comecei a duvidar de mim mesma. Vendo outras mulheres relatarem milagres após jejuns curtos de 3 dias, eu fazia jejuns muito mais longos, 21, 40 dias. Já tinha perdido a conta de quantos jejuns fiz, mas as respostas não vinham. As irmãs da igreja diziam que era questão de tempo, algumas sugeriam que eu tinha alguma brecha espiritual. Já ouvi até que eu deveria me cuidar mais, ou que talvez meu momento já tivesse passado. Palavras dolorosas, mesmo ditas com sorrisos. O que ninguém via era o que acontecia quando eu me trancava no meu quarto após os cultos, rosto no chão, voz rouca de tanto clamar, pedindo: Senhor, até quando? O que estou errando? Me mostre, por favor. Foi em um desses jejuns, perto do meu aniversário de 62 anos, que algo diferente aconteceu. Eu não esperava nada, na verdade, já tinha parado de criar expectativas. Apenas seguia jejuando por obediência, talvez por medo de desistir. Mas naquela madrugada, com a janela aberta, senti uma dor forte no peito. O mundo pareceu se apagar. Quando acordei, não estava mais no meu quarto, nem em Guadalajara. Não sentia meu corpo, nem fome, nem frio. Apenas uma paz diferente, mas também um peso na alma. Ali naquele lugar onde a lógica não existe, entendi que havia morrido. E foi nesse momento que ele apareceu, Jesus. Não precisou se apresentar, não falou meu nome, apenas me olhou. E com aquele olhar, tudo dentro de mim se desfez. Mas o que ele me mostrou em seguida destruiu tudo o que eu pensava sobre o jejum. Talvez você conheça alguém que jejua há anos e nunca vê respostas. Ou talvez você mesma já tenha se sentido invisível para Deus, mesmo após tanto sacrifício. Já se perguntou por que parece que o céu está fechado? Já orou com fé, mas sentiu que ninguém ouviu? Se sim, compartilhe aqui, porque essa história é para você. Eu estava prestes a entender porque por tantos anos, meu jejum parecia ignorado, e a verdade doeu mais do que eu imaginava. Foi Jesus quem me revelou isso. Naquela madrugada eu estava no meu 18º dia de jejum, tomando só água morna o dia inteiro, orando às 3 da manhã e lendo o Salmo 40. Me sentia fraca, mas achava que era só mais um dia de consagração. Jejum não é conforto, é entrega e dor silenciosa, e eu queria ir até o fim. Por volta das 5 horas, ao me levantar para preparar um chá, senti algo diferente. Uma pressão forte no estômago, depois um calor subindo pelo peito. Achei que era fraqueza e tentei me sentar, mas ao apoiar as mãos na pia, percebi que não sentia meus dedos, como se estivessem congelados. Meu coração acelerou, mas não era a mesma fraqueza de antes. Eu não conseguia respirar direito. O mundo começou a desaparecer, a luz do amanhecer virou uma mancha borrada, o chão parecia distante, e o silêncio ao meu redor ficou tão profundo que nem o som do meu próprio corpo eu ouvia mais. Naquele instante algo gritava dentro de mim: você está morrendo. Mas ao invés de pânico, senti uma calma dolorosa. Eu não tinha medo da morte, o que me angustiava era partir sem respostas, sem entender por que meus jejuns pareciam ignorados, sem saber se minha entrega tinha algum valor. Fechei os olhos e não lembro de ter caído.
Só me lembro de abrir os olhos e perceber que não estava mais ali. O primeiro sinal de mudança foi um silêncio diferente, absoluto, quase vivo. E então me vi, meu corpo caído ao lado da mesa da cozinha, os óculos tortos, a mão ainda segurando a xícara, e eu flutuando acima, leve, sem peso, como se a gravidade tivesse me esquecido. Não havia dor, nem peso, nem idade. Tudo o que carregava, as dores, o cansaço, os limites, ficou para trás. Mas o que senti? Isso era impossível de descrever. Não era medo, nem paz, algo entre o vazio e o sagrado. Eu estava entre dois mundos e sabia disso. Queria voltar, queria gritar, mas também não queria perder aquele momento. Era como se meu espírito soubesse que algo grandioso estava para acontecer, que aquele silêncio não era o fim, mas o começo de uma revelação. E essa certeza crescia dentro de mim. Foi nesse estado que percebi que não estava sozinha. A presença chegou antes mesmo da imagem. Era como se tudo ao meu redor reconhecesse quem estava vindo, como se até o ar ficasse mais puro. Eu não precisei ver para saber que ele estava ali. Naquele instante entendi que eu havia morrido, sim, mas não por acaso. Era como se o céu inteiro tivesse se movido para me mostrar algo que eu precisava ver, algo que jamais entenderia em vida. E o que Jesus me revelou mudou tudo. Mas o que seria essa verdade? Por que meu jejum tão sincero parecia não ser ouvido? O que havia de errado comigo, se tudo o que eu fazia era correto diante da igreja? Você consegue imaginar se dedicar por anos de coração e só depois da morte descobrir que estava fazendo tudo certo, mas pelo motivo errado? Espere, fique comigo, porque o que ele me mostrou vai direto ao coração de quem jejua, ora e ainda sente que o céu está fechado. Não era um pecado evidente, era algo mais silencioso, cruel. A resposta que ele me deu me feriu no começo, mas depois me libertou. Não sei quanto tempo fiquei fora do corpo, naquele lugar onde o tempo parece não existir. Era como se o relógio tivesse sido esquecido. Tudo ao meu redor estava tão tranquilo, como aquele momento exato antes da tempestade, um vazio carregado de significado, um silêncio que não assustava, mas fazia perguntas mudas. Foi então que percebi alguém se aproximando, mas não de maneira comum, não como passos no chão. Era uma presença que invadia tudo sem esforço. Primeiro senti um calor suave, que não queimava, mas acolhia. Depois, uma luz que não cegava, mas iluminava o que estava escondido. E por fim, uma certeza que não precisava de provas. Era ele. Eu senti antes mesmo de enxergar. Foi como se algo dentro de mim se curvasse, se aquietasse, se rendesse, não por medo, mas por reverência. Era a sensação de estar diante de alguém que nunca me abandonou, mesmo quando eu achava que estava sozinha. Então, não com os olhos do mundo, mas com os da alma, eu o vi. Tão real que não parecia uma visão, tão sereno que me desarmou por completo. Jesus não usava coroa nem vestes douradas. Seus pés estavam descalços e os seus olhos parecia que enxergava todas as minhas orações, jejuns, pensamentos, tudo ao mesmo tempo. Eu sabia que ele sabia tudo. Eu não conseguia falar, nem precisava. Quando Jesus encontrou meu olhar, senti como se o peso de toda a minha vida caísse ali, como se ele tivesse atravessado cada canto escuro da minha alma, parando exatamente onde eu mais sofria. Foi ali que ele começou a falar. Não com uma voz humana, era algo diferente, como se a verdade surgisse dentro de mim sem precisar abrir a boca. Sua mensagem era clara, forte e inquestionável. Eu ouvi você. Cada oração, cada lágrima, cada gemido silencioso, cada noite de solidão em que você murmurava achando que ninguém escutava. Ramona, não foi o seu jejum que falhou, mas o seu coração que jejuava com o peso escondido. Naquele instante suas palavras me atravessaram como uma ferida que precisa ser aberta para curar. Senti vergonha, como se todos os pensamentos que eu tentava esconder, dúvidas, murmúrios silenciosos dizendo talvez eu não seja digna ou Deus já se esqueceu de mim, estivessem ali diante dele. Não eram reclamações altas ou evidentes, mas sussurros que eu fingia não existir. Eu jejuei buscando respostas, mas dentro de mim havia uma dúvida secreta. Com a boca, dizia confiar. Com o coração, implorava, temendo ser ignorada. Então ele mostrou mais. Imagens da minha vida começaram a aparecer ao meu redor.
Eu orando no quarto com os ombros caídos, duvidando. Eu sorrindo no culto, mas com olhos vazios. Eu jejuando, contando os dias como se fosse um sacrifício para merecer um milagre, não um ato de entrega. Jesus não me condenou, mas também não poupou a verdade. Você buscava minha resposta, mas não aceitava a minha vontade. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Como assim? Eu jejuei por amor, por fé, ou será que usei o jejum como uma forma de tentar controlar Deus? Nesse momento entendi, meu jejum não era rejeitado por falta de esforço, mas porque carregava uma intenção que não combinava com o céu. Jesus então se aproximou, tocou minha mão, e ao fazer isso, tudo dentro de mim foi revelado, não só o que eu sabia, mas o que eu escondia até de mim mesma. Ele olhou com ternura e firmeza. Não havia julgamento, só correção. E então abriu diante de mim uma porta, não uma porta comum, mas um caminho de luz que descia suavemente, como um convite para retornar. Antes de me deixar partir, ele disse algo que ficou marcado na minha alma, como fogo sobre papel. A chave para tudo, a revelação que tantas mulheres, talvez até você, precisam ouvir. Eu só entendi plenamente quando acordei. A voz de Jesus não foi alta, nem dura, nem apressada. Mas cada palavra entrou em mim como uma flecha certeira, atravessando todas as camadas de religiosidade, costume e cansaço espiritual. Ele não veio para me acusar, mas para revelar a verdade. Ramona, o problema nunca foi o jejum, mas o lugar do seu coração enquanto jejuava. Essas palavras me quebraram. Ele continuou. Você se entregou com sinceridade, mas permitiu que a murmuração silenciosa se tornasse parte da sua oferta. Murmuração também sobe como incenso, mas não é agradável. Naquele momento senti um peso sair de mim, como se um véu espiritual fosse rasgado, e eu finalmente enxergasse com clareza tudo o que estava fazendo sem perceber. Jesus me mostrou que o céu não rejeita um coração quebrantado, mas se entristece quando o sacrifício vira uma moeda de troca. Eu estava tentando convencer Deus, quando na verdade deveria apenas me render a Ele. Era isso, meu jejum era verdadeiro, mas contaminado. Meu coração estava contaminado pela ansiedade, pelo medo, pela comparação com outras mulheres, pela sensação profunda de abandono. Por fora parecia que eu fazia tudo certo, mas por dentro eu implorava por controle. Não conseguia aceitar que Deus pudesse ter um plano diferente do meu. Então ele me revelou uma passagem, não com uma Bíblia em mãos, mas como se as palavras tivessem sido gravadas no meu espírito. Isaías, capítulo 58. Por que jejuais, e não atentais para isso? Jejuais para contendas e debates, para ferir com punho injusto, jejuando assim, não se ouvirá a vossa voz no alto. Foi como se a Escritura ganhasse vida dentro de mim. Entendi que Deus nunca pediu o jejum pela dor em si, mas pela humildade que ele traz. Um jejum sem entrega verdadeira é só uma abstinência. Um jejum acompanhado de murmúrios é apenas uma dieta carregada de culpa. Jesus então falou algo que até hoje ecoa na minha alma. O jejum que toca o céu é aquele que nasce de um coração rendido, não de um que exige. Eu chorei, como nunca havia chorado aqui na terra. Minha alma parecia ser lavada por dentro, um choro de vergonha e alívio, porque mesmo tendo errado, ele ainda estava disposto a me guiar. Naquele instante pensei em tantas mulheres que vivem como eu vivi, que jejuam com esperança, mas carregam dúvidas nunca reveladas, que se sentem invisíveis, que se comparam e acham que precisam merecer o amor de Deus. Jesus sabia disso. Por isso mostrou não só para mim, mas para elas, para você, talvez. E então surgiram rostos diante de mim, mulheres desconhecidas, mas tão familiares, de todas as idades. Algumas com a Bíblia aberta, outras chorando sozinhas em seus quartos. Uma delas sussurrava: Senhor, por que a promessa nunca chega para mim? Jesus me olhou e disse: Você vai contar o que viu. Vai mostrar que o jejum não foi rejeitado, mas que precisa ser purificado. Eu quis perguntar o que fazer, mas antes que eu abrisse a boca, ele respondeu: Volte e ensine que antes de jejuar com o corpo, é preciso jejuar com a alma. Uma luz me envolveu novamente, e comecei a sentir o peso do corpo, a leve dor nos ombros, o som da cidade do lado de fora. Eu estava voltando, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Você precisa ouvir até o fim, porque quando abri os olhos, não era o fim. Ao sentir meu corpo, percebi um peso diferente, um peso que não existia naquele outro lugar.
Era como se tivesse sido lançada de volta para algo denso, limitado e cansado. O ar entrou difícil nos meus pulmões, como se eu tivesse esquecido a respirar. Meus olhos estavam pesados, tudo ao redor parecia embaçado, sons metálicos, luzes frias. Estava em um hospital, demorei a entender. Um enfermeiro falava apressado, alguém me chamava pelo nome, meu peito doía como se algo tivesse explodido dentro de mim. Depois disseram, foi um infarto. Eu havia sido encontrada desacordada, caída no chão da cozinha, sem pulso. O vizinho ouviu um barulho, forçou a entrada e chamou a ambulância. Eu fiquei sem vida por mais de 8 minutos. O médico falou em milagre, você deveria estar em coma, ou com sequelas, mas está viva. Mas ninguém sabia que eu não só quase morri, eu estive lá. Vi, ouvi, e voltei com algo que eu não sabia como carregar. Nos primeiros dias, o sono não vinha. Ao fechar os olhos, senti aquela presença novamente, não era medo, era saudade. Uma saudade que eu não conseguia explicar. Doeu muito voltar. Doeu aceitar que precisava continuar aqui, sabendo o que agora sabia. Meu corpo sentia também, movimentos lentos, mãos tremendo, crises de choro no banho, no silêncio do quarto, no hospital, até quando via o céu pela janela. Como contar isso a alguém? Como dizer que estive com Jesus, que ele falou comigo, mostrou meus erros, quase anulou todos os meus jejuns? Quando tentei contar para a enfermeira, travei. A voz não saiu. Senti um nó na garganta. Ela achou que era efeito da medicação. Eu sabia que não. Era como se uma parte de mim ainda estivesse entre dois mundos, como se minha alma não tivesse voltado completamente. A dúvida foi uma batalha diária. Teria sido tudo imaginação? Um delírio? Mas no fundo eu sabia que não, porque aquilo que recebi lá me transformou aqui. No terceiro dia no hospital, um pastor veio me visitar. Sentiu que deveria vir, mesmo sem me conhecer. Entrou e não disse nada, só me olhou e falou, Deus me mandou lembrar que Ele ainda está falando com você. Ali chorei como criança, por minutos inteiros, como se uma represa tivesse se aberto dentro de mim. As lágrimas vinham com soluços e gemidos profundos. O pastor não perguntou nada, só orou. Depois daquele dia, comecei a escrever tudo que vi, página por página, palavra por palavra. Mas toda vez que chegava na parte em que Jesus falava comigo, eu travava. Sentia vergonha. Não sabia se alguém acreditaria. Um dia tentei contar para minha vizinha. Quando falei, senti que morri por dentro. Ela riu nervosa, como quem duvida, mas não quer ofender. Mudei de assunto, voltei para casa com o coração apertado. Mesmo assim, sabia que não podia guardar tudo para mim. Eu fui marcada por dentro. Era impossível voltar à vida como antes. Agora eu via o mundo com outros olhos, sentia as pessoas de maneira diferente, ouvia os cânticos na igreja e compreendia o que elas não diziam. Foi como se eu tivesse voltado com uma nova percepção, um dom que ao mesmo tempo, era um peso. Porque me revelou quantas pessoas estão jejuando com o coração distante da verdade. Quantos tentam negociar bênçãos como se fossem mercadorias e murmuram em silêncio, assim como eu fiz, sem imaginar que até o que não é dito chega aos céus. A pior parte não foi a morte em si, mas voltar sabendo que muitas seguem vivendo exatamente como eu vivi, aparentando fé por fora, mas carregando frustração por dentro. E ninguém percebe, ninguém questiona, ninguém confronta essa realidade. Mas Jesus viu. Ele revelou. E eu finalmente entendi o que precisava fazer, mesmo com medo, mesmo sozinha, mesmo sem aplausos, porque essa experiência não era só para mim, era um chamado para aqueles que precisam despertar antes de morrer por dentro. Depois daquele encontro, nada dentro de mim ficou igual. Não falo apenas do meu corpo, que passou a se mover mais devagar, nem da minha voz, que ficou mais baixa e tranquila. Falo da alma. A mulher que saiu do hospital não era a mesma que caiu na cozinha. Algo dentro de mim foi quebrado e reconstruído, com uma verdade que não se aprende em livros nem se ouve nos corredores das igrejas. Por anos meu jejum foi um pedido disfarçado de devoção. Eu achava que me entregava, mas no fundo, tentava controlar o tempo e os planos de Deus. A maior mudança não aconteceu no meu corpo, mas na intenção do meu coração. Não parei de jejuar depois disso, mas agora cada vez que começo um novo jejum, não é para exigir, mas para alinhar. Não é para tentar convencer o céu,
mas para silenciar minha alma e ouvir o que ele já está dizendo. Não abandonei a oração por um companheiro, nem renunciei aos meus sonhos. Mas hoje, quando me ajoelho, digo com convicção: Senhor, mesmo que a resposta nunca chegue, continuarei te adorando, porque entendi que o verdadeiro jejum não é para conquistar promessas, mas para se unir a elas. Muitos me perguntam o que fazer para que Deus responda. Querem fórmulas, campanhas, métodos. Mas a verdade é simples e dura. Deus responde a corações quebrantados, não a barganhas espirituais. O que Jesus me mostrou não foi apenas sobre mim, mas sobre todos nós, sobre um mundo que vive de aparências religiosas, mas esconde frustrações profundas dentro da fé. Talvez você que está me ouvindo se veja nessa situação. Talvez tenha se esforçado tanto, feito tudo certo, mas o céu parece silencioso. Talvez você jejue com o corpo, mas murmure com a alma. Se for assim, não tenha medo. Há esperança. A Bíblia diz em Salmo 51, versículo 17, os sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Essa palavra foi meu alento quando voltei. Aprendi que Jesus não rejeita os cansados. Ele mostra o caminho para quem tem coragem de ser sincero com ele. Se algo na sua caminhada espiritual parece estagnado, talvez não seja falta de fé, mas o peso de expectativas mal colocadas. Deus não precisa ser convencido, precisa ser obedecido. Hoje sigo com uma missão, não para ensinar regras, mas para despertar corações. Porque eu fui ao outro lado e voltei para contar. Se eu conseguir impedir que alguém viva a mesma frustração que eu vivi, minha história já terá valido a pena. Agora, quando vejo mulheres jejuando com lágrimas nos olhos e silêncio na alma, me aproximo com cuidado e pergunto: você está jejuando para convencer Deus ou para confiar nele? Às vezes essa única pergunta transforma tudo. E se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez Jesus queira usar minha história para iluminar partes de você que precisam ser reveladas. Não é sobre mim, é sobre o que ele quer fazer em você. Se esta mensagem tocou algo profundo, continue comigo, porque o próximo vídeo pode trazer algo especial para você, algo que o céu tem tentado mostrar há muito tempo. E pode ser que exatamente agora, você esteja pronta para ouvir. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.